Existem vários artigos, 9 marcas, traduzidos no Voltemos ao Evangelho, no Ministério Fiel, sobre todas essas marcas que a gente tem conversado. Você pode ler mais recursos lá, aprender mais. Eu sei que foi uma bomba de conteúdo e que você vai precisar digerir tudo isso ainda e ver como você vai aplicar na sua vida, mas é para isso que serve a conferência. A conferência serve para trazer aquela carga de conteúdo e agora a responsabilidade de vocês de digerir isso ao longo das semanas, meses e pensar sobre os assuntos e aplicar na vida de vocês. Vamos orar rapidinho antes da gente começar? Senhor, nós clamamos que o Senhor abra o nosso coração para ouvir somente o que procede da sua palavra. Que o Senhor reine através da sua palavra, que ela seja luz para o nosso caminho, força para a nossa alma. Guia-nos, Senhor, em Cristo Jesus oramos. Amém. A 8ª marca, então, é discipulado e crescimento. O entendimento bíblico de discipulado e crescimento. E eu quero falar com vocês que uma igreja saudável é uma igreja que discipula e uma igreja que cresce. Agora aqui eu vou pisar em terreno perigoso. Mas vamos lá. Pedro fala o seguinte na 2ª carta dele: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um mandamento. Crescei. Cresçam. Ele está falando para os seus ouvintes: vocês têm que crescer na graça e no conhecimento. É esperado que todo cristão cresça. Como um recém-nascido, bebendo daquele genuíno leite espiritual, ele deve crescer na salvação. Assim como nós estranharíamos um bebê que não cresce, nós devemos estranhar um cristão eternamente imaturo. Um cristão que não cresce. Só que daí surge uma guerra no meio evangélico. A guerra da quantidade versus qualidade. Você vai ver pessoas enfatizando quantidade, igrejas enfatizando números. Nós estamos crescendo em números. Igrejas enfatizando qualidade. Números não são importantes. Nós estamos crescendo em santificação e conhecimento da palavra de Deus. E se faz essa guerra entre quantidade e qualidade. Só que perceba o que nosso Senhor falou em Mateus 28, na grande comissão. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e da terra. Portanto, vão e façam discípulos. Cresçam em quantidade em todas as nações. Cresçam em quantidade de discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo, crescendo em qualidade o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós não precisamos fazer uma guerra entre quantidade e qualidade. As duas coisas devem andar junto na vida da igreja. Nós fazemos discípulos e crescemos em quantidade quando nós batizamos, e nós crescemos em qualidade quando nós ensinamos. E essas duas coisas são mandadas pelo Senhor Jesus. E se você ler Atos, relato após relato, Lucas vai falar que a palavra crescia e mais pessoas recebiam a palavra. E ao mesmo tempo ele vai falando que a igreja se tornava mais saudável, que a igreja ia crescendo. Nós precisamos parar de fazer uma guerrinha e se esconder de um lado ou de outro. O povo que se esconde atrás da qualidade normalmente está escondendo uma falta de amor evangelístico. Uma igreja confortável em si mesmo, que não tem amor pelo próximo, que vai para o inferno. E muitas vezes aqueles que se escondem atrás de quantidade, eles não querem assumir o compromisso de ensinar a palavra de Deus e acham que número justifica tudo. Quando nós estamos proclamando a palavra de Deus, sendo fiéis ao que Deus ordenou na palavra dele, como totalmente suficiente para a vida da igreja, então o que nós esperamos é que sim, a igreja normalmente irá crescer em quantidade e qualidade. Existem exceções? Existe. Lembra do ministério de Isaías, né? Que todo mundo fala: envia-me, Senhor, só que ninguém lê a próxima parte. Envia-me, Senhor, para ninguém ouvir o que eu falo. Existem momentos onde o crescimento pode ser barrado, onde as coisas podem se tornar complicadas. Existem momentos onde a igreja pode acabar reduzindo em número.
Mas aqui está a questão. Se você confia na palavra de Deus, se você está pregando genuinamente a palavra de Deus, tem se esforçado para discipular e evangelizar, então você pode estar certo que a culpa não é sua. Porque muitos pastores, quando a igreja às vezes começa a diminuir, entram num colapso de culpa. O que ele está fazendo de errado? E às vezes ele pode estar fazendo uma coisa de errado, e ele tem que sondar o coração dele, mas às vezes é um tempo de escassez. O que Jeremias e Isaías fizeram de errado? Nada. Só que normalmente, o que a gente observa, proverbialmente, na maioria das vezes, é que igrejas que pregam a palavra de Deus e vivem de forma saudável crescem em quantidade e qualidade. E é isso que a gente deve esperar. Agora, nosso trabalho é permanecer fiel a Deus, sabendo que Ele vai trazer os resultados. Nosso trabalho é ser fiel a Deus. Deus traz os resultados. Os resultados de conversão não estão na nossa mão, nós não conseguimos dar crescimento espiritual para pessoas, nós podemos ser fiéis comunicadores da palavra de Deus, orando para que o Espírito age através da palavra, dando vida aos mortos e crescimento aos santos. Nós somos chamados a sermos fiéis. Agora, como que a igreja cresce? Como a igreja cresce? E eu já vi isso aqui com vocês. A igreja cresce quando cada parte do corpo edifica a si mesmo. Quando cada parte faz a sua parte. Um corpo cresce junto. E nós devemos tirar da nossa cabeça aquela concepção de que quem faz crescer a igreja é o pastor. A igreja cresce como um corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. E ela vai edificar a si mesmo em amor na medida que cada um realiza a sua função. Nós precisamos então estar a cada dia nos engajando para o bem-estar e para o crescimento espiritual da igreja. Se você está vendo sua igreja pequena com problemas, a reação normalmente primeira é falar por que o pastor não está fazendo algo? Por que os pastores não estão fazendo algo? Por que a liderança não está fazendo algo? E isso é típico do brasileiro. Na verdade, do ser humano. A gente adora pôr culpa no outro. Mas aqui no Brasil é mais fácil ainda. A culpa é do governo, a culpa é de sei lá quem, a culpa é de todo mundo. Mas a gente não assume a nossa responsabilidade de como parte da igreja estar buscando edificação. Se você acha que sua igreja não evangeliza, mas você não levanta do sofá. Se você acha que sua igreja não discipula, mas você não convida alguém para sua casa, então você está entrando em contradição. Se você quer que sua igreja cresça em algum aspecto particular, seja comunhão, seja hospitalidade, seja evangelização, discipulado, você precisa estar exercendo isso. Comece a mudança que você quer ver na igreja em sua vida. Reclama menos, fofoca menos e faz mais. Porque você vai estar sendo fiel ao seu Senhor. E ore para que Ele use o seu exemplo para motivar a igreja inteira. O livro Treliça Videira, esse livro aqui, quem já leu esse livro, Treliça Videira? Meus irmãos, vocês estão perdendo um prato cheio aqui. Livro fantástico que ele vai redefinir muitos paradigmas sobre o que é ministério cristão para vocês. Mark Dever chama de um dos melhores livros sobre o ministério pastoral. Ele fala o seguinte, o Colin Marshall e o Tony Payne no livro. A grande comissão, Mateus 28, não é fundamentalmente sobre missões em algum lugar de outro país. É uma comissão que torna o fazer discípulos a agenda e a prioridade normal de cada igreja, de cada discípulo cristão. Ser um discípulo significa ser chamado a fazer novos discípulos. Presta atenção. Mateus 28, aquilo que a gente sempre usa quando a gente tem culto de missões, fala sim sobre missões até os confins da terra, mas fala também sobre a missão aqui, em Boa Vista, ou na sua cidade, ou na minha cidade. Não é só sobre missões em lugares distantes, é sobre mudar o nosso conceito, que a nossa vida é chamada para fazer discípulos e ensinar discípulos, seja aqui, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós todos, como discípulos de Cristo, somos chamados a fazermos discípulos
proclamando a palavra de Deus. Alguns são chamados para fazer isso com a igreja em toda, os pastores pregando, mas todos somos chamados a comunicar a palavra de Deus aos incrédulos e comunicar a palavra de Deus uns aos outros, edificando-nos mutuamente. O discípulo de Cristo é chamado para fazer novos discípulos. Discipular uma pessoa não é para cristão A, não é para super cristão. É um chamado normal para cada um de vocês que falam ser crentes. É amar o próximo. Fazer discípulos, na verdade, a raiz dele é amar o seu irmão e buscar o bem dele. É simples assim. Mas todos nós precisamos mudar a nossa mente e de pensar que é o missionário que cumpre a grande comissão, é o pastor que cumpre a grande comissão. A grande comissão foi dada aos apóstolos e passada para a igreja inteira. Todos nós somos chamados a nos engajar na grande comissão, a nos engajar no trabalho de fazer a videira crescer. Então o que é discipular? E o que eu gosto do Mark Dever é que ele dá uma definição incrível sobre isso. Uma definição que vai talvez mudar a sua vida. Uma definição muito elaborada. Discipular é isso. É ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Só isso. Difícil. Discipular é ajudar outros a seguirem Jesus. O problema da nossa sociedade aqui no Brasil, influenciado por tantas ondas que falam sobre discipulado, é que o discipulado se tornou um programa, uma estrutura complexa, difícil. E toda vez que as pessoas falam em discipulado, a primeira pergunta é: mas o que eu tenho que fazer? Mas eu não sei o que fazer. Você tem que fazer isso. Ajudar outras pessoas a seguirem Jesus. E você pode fazer isso de muitas formas. Não existe um caderninho de ouro inspirado pelo Espírito Santo pelo discipulado. Dever continua, é intencionalmente buscar o bem espiritual de outra pessoa para que ela seja mais como Cristo. É intencionalmente buscar o bem espiritual de outra pessoa para que ela seja mais como Cristo. O alvo é que aquela pessoa que você está buscando ajudar seja mais parecida com Jesus. Em todas as áreas da vida dela. Na vida familiar, na vida profissional, na vida na igreja, na vida com o mundo, em evangelização, em bom testemunho. Esse é o alvo. O alvo não é encaixar a pessoa num programa da igreja onde ela passa no passo 1, 2 e 3 e agora está pronto. O alvo é ser como Jesus. E pode ter um passo 1, 2 e 3, só que o passo 1, 2 e 3, assim como levantar a mão, pode ser vazio. E agora eu quero enfatizar essa palavra intencionalmente. Discipular não cai dos céus. Dificilmente um novo convertido vai saber, vai chegar em você e falar: você pode me discipular? Apesar disso acontecer. É o chamado de cada cristão ser intencional, deliberado, buscar ativamente ajudar outros. É você olhar para aquele novo convertido que está entrando na igreja e você pensar: ele precisa de ajuda. Eu vou intencionalmente buscar ele, marcar um café com ele, perguntar se ele quer que eu ajude ele a ler a Bíblia, a orar. É você ver alguém que está se afastando da igreja e você intencionalmente buscar aquela pessoa para trazer de volta a comunhão. Envolve intencionalidade. Não adianta você ouvir uma palestra sobre discipulado. Você precisa sair do conforto e discipular. Dever continua. Ser um discípulo de Jesus significa orientar nossas vidas em prol dos outros, como Jesus o fez. Significa trabalhar pelo bem dos outros. Esse amor pelo próximo está no coração do discipulado. Nós colocamos nosso foco em servir aos outros por causa de Cristo. Assim como Cristo veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Discipulado, buscar ajudar os outros, é orientar a sua vida para os outros e não para o seu próprio ego. É colocar o seu conforto, os seus alvos de lado e pensar no bem espiritual da sua família, no bem espiritual dos seus amigos da igreja, dos seus irmãos da igreja e no bem espiritual dos seus conhecidos.
Essa é a raiz. Quando nós nos recusamos a ajudar o outro, às vezes o que tem no nosso coração é muito egoísmo. Nós estamos preocupados só com o nosso bem. Estamos preocupados só com o nosso crescimento espiritual. E aqui vai uma notícia para você que está preocupado com o seu crescimento espiritual. Você não vai crescer se você não ajudar outros. Você cresce na fé à medida que você ajuda outros a crescer na fé. A sua fé é fortalecida à medida que você ajuda outros a serem fortalecidos na fé. O lago que acumula água só para si e não vaza é um lago morto. O rio que flui sempre tem água nova, viva. Nós precisamos então gerar uma cultura de um discipulado, onde em nossas igrejas seja normal uma pessoa discipular outra, onde o pastor não precisa organizar todo mundo para discipular, onde cada cristão entende que é parte da vida cristã dele ajudar outro a seguir Jesus. Mais do que um programa tentando ajudar pessoas paradas, nós precisamos de uma cultura do reino que coloca a prioridade do reino e da vida e das almas das pessoas acima de simplesmente ir ao culto, sentar no banco e depois sair e voltar para casa. E essa cultura de discipulado, quando ela começa a pegar força, ela começa a replicar. E essa é a diferença de um programa de uma cultura. O programa, ele tenta dar um start de pessoas que estão paradas, e ele funciona por um tempo, mas depois ele começa a ficar enferrujado. A cultura, ela é autorreplicante. A pessoa que entra na cultura e é discipulada, daqui a pouco ela está discipulando também. E assim vai. Essa cultura começa a se autossustentar, se autofomentar. Então, o que fazer em um discipulado? O que nós devemos fazer em um discipulado? E aqui eu vou dar algumas sugestões para você. Não é uma regra, não é um passo 1, 2, 3. A primeira coisa que nós temos que fazer no discipulado é receber a pessoa. Receber a pessoa na sua vida. Se abrir para aquela pessoa. É receber uns aos outros em Cristo Jesus, conforme Paulo e os apóstolos dizem. É buscar intencionalmente se aproximar daquela pessoa. Recebê-la na comunhão e na agenda da sua vida. Significa estar junto. Envolve estar próximo. Discipulado não é só uma classe de EBD. Classes de EBD são boas e têm seu propósito. Mas discipulado 1 a 1 é outra coisa. Não é só uma classe onde eu falo e você escuta. Envolve uma vida com a outra. Estamos juntos. Envolve chorar junto. Envolve saber quando a pessoa está em dificuldade, estar lá para ajudá-la, para consolá-la. E às vezes só estar lá você já está fazendo mais do que você pode imaginar que está fazendo. Envolve estar presente, não deixar nenhum dos nossos irmãos da igreja sofrer sozinho. Porque quando um membro sofre, o corpo inteiro sofre. Mas também envolve rir junto. Envolve se alegrar junto com as conquistas e vitórias na vida da pessoa. Com a alegria de um novo filho. Ou chorar junto com a dificuldade de não ter filho. Significa ajudar a pessoa no dia a dia dela. No que ela está passando. Significa conhecer e se aproximar dela. E aqui que muitos dos programas discipulados não entendem. Discipulado não dá para ser um mecanismo. Porque discipulado envolve uma vida na outra vida cuidando da pessoa. É mais do que só jogar a pessoa num método de fabricação em massa. É um relacionamento de amor. E por isso nós precisamos amar. Nós precisamos buscar amar aquela pessoa. No coração de fazer discípulos, no coração discipulado, está o amor por aquela pessoa. Não o amor por um programa, não o amor por números, o amor por aquela alma. Um amor que Jesus teve por Pedro para restaurá-lo. O amor que Jesus teve pelos discípulos, mesmo quando eles estavam dormindo. O amor que nós somos chamados a amar uns aos outros. E orar um pelos outros. Interceder pela vida daquela pessoa. Se esforçar em trazer a ela em oração na sua vida. Envolve também modelar. Envolve a pessoa ver em você um cristão. Que busca ser como Cristo.
Ah, mas eu sou cheio de pecado. Eu também. Todos aqui somos. Mas a questão é que nós modelamos ser um cristão até mesmo quando nós modelamos arrependimento. Nós modelamos a vida cristã mesmo quando nós modelamos pedir perdão para nossa esposa ou pedir perdão aos nossos filhos quando nós os cedemos. E envolve modelar também nas coisas que nós fazemos certo. E muitos jovens, e aqui é um clamor para vocês pais, muitos jovens nunca tiveram um modelo de pais cristãos. Eles não sabem o que é ter uma família cristã. Eles nunca viram o que é um pai se juntar à mesa e orar com a família durante a refeição. E você não sabe o bem espiritual que você pode trazer para a vida daquele jovem, de convidar ele para jantar na sua casa. Muitos jovens nunca foram criados no caminho do Senhor, e eles vão ter os filhos, e eles estão assim em pânico porque eles não sabem o que fazer. E você já está sendo seu quarto filho, já tudo indo bem, tem culto familiar, você pode trazer aquele jovem para a sua vida e modelar aquilo para eles. Mães, o mesmo com novas mães. Adultos, com jovens que estão ingressando no trabalho. Jovens, com adolescentes. Envolve você se colocar como alguém que quer ajudar e espelhar Jesus Cristo. E envolve ensinar, certamente. Mas eu coloquei isso por último, porque tudo isso é ensino. Modelar, orar, amar, estar junto envolve um ensino. Um ensino muitas vezes que não precisa ser só de um livro, um ensino que não precisa ser algo programático, mas um ensino que envolve conhecer a pessoa. Discipulado envolve você entender onde aquela pessoa está. Será que aquela pessoa está precisando conhecer um pouquinho das doutrinas básicas? Então você pega as disciplinas, aquele livro que você está vendendo no Gran Conato lá e estuda com ela. Será que está envolvendo ela saber como ser uma família saudável? Você pega um livro sobre isso e trabalha. É conhecer a pessoa. Muitas vezes a gente quer pegar a pessoa e já fazer ela ir lá pelo trajeto, mas conhece ela primeiro, ouve ela primeiro. Saiba as necessidades que ela tem. É ministrar àquela pessoa em particular, não a pessoa genérica. É ministrar especificamente ao João, a Maria, ao Pedro, Paulo, Rosana. É desgastar a sua vida em ajudar aquela pessoa. E por isso nós temos que tomar cuidado com a ideia de estruturas e programinhas. As estruturas não fazem o ministério se desenvolver, assim como a treliça não dá crescimento à videira, e que a maioria das igrejas precisa fazer uma mudança consciente do estabelecimento e manutenção de estruturas para o crescimento de pessoas que são discípulos, que fazem discípulos de Cristo. Esse livro traz uma ilustração fantástica, que é a treliça, que é a estrutura que sustenta a videira, que é a vida de discipulado e de discípulos, a vida cristã. Agora, algumas igrejas, basicamente você tem uma treliça enorme, linda, pintada de ouro, e um raminho ali de videira. É muito melhor você ter uma videira crescendo, verdejante, e uma treliça que está lá por trás, escondidinha. As duas coisas são necessárias. Precisa de treliça, precisa de organização. Programas não são totalmente ruins, eles podem ajudar. Mas a questão é que quando o programa, a treliça, vira um fim em si mesmo, e a igreja, em vez de se preocupar com vidas e crescimento espiritual, começa a se preocupar com programas e participação, e vira uma igreja de eventos, daí você não tem o alvo. O alvo do nosso chamado não é fazer eventos. Não é ide por todo mundo e fazer eventos. Ide por todo mundo e fazer programas. É ide por todo mundo e fazer discípulos. Mais do que programa, nós precisamos de uma vida comunitária. Uma vida onde nós andamos juntos. Encaixe a pessoa na sua vida. E eu sei que nós estamos numa geração corrida. Trabalha, estuda. Mas se você faz compras, convida a pessoa para fazer compras com você. Se você é uma mãe que está em casa e você sabe de uma jovem solteira que está à tarde sem fazer muita coisa, convida para passar na sua casa. Se você tem 1 hora de almoço, invista essa hora de almoço discipulando uma pessoa. Há certamente espaços na sua agenda que você pode encaixar, cuidar de uma ou de várias pessoas. E por fim, lembrar, no nosso contexto brasileiro isso é tão necessário, que discipulado é serviço, não é senhorio.
Discipulado é se colocar debaixo da pessoa para servir, para ela ser edificada. Não é se colocar como senhor daquela pessoa para que ela faça o que você manda. Cristo é o senhor dela, você não é. Você não tem autoridade nenhuma sobre aquela pessoa, além da autoridade que a palavra de Deus traz. Você não tem autoridade para mandar e desmandar sobre a vida do discípulo. Cristo tem. E se Cristo não tem uma palavra para aquela pessoa, talvez você tenha que se calar. Ou você falar em questões de prudência. Meu irmão, diante disso eu acho que é prudente isso. Mas se você não consegue falar o que Deus fala, o que o Senhor Jesus fala, não invente mandamentos, não busque controlar a vida da pessoa. Ela não é o seu ventríloco. Ela é um filho do Deus Altíssimo. Nós somos chamados para servir. E quando uma igreja assim serve uma outra, tenho certo que essa igreja vai crescer. Quando essa igreja começa a servir as pessoas começam a ser discipuladas, é natural que pessoas vão começar a se destacar e começar a mostrar sinais de liderança. Por isso que a 9ª marca é uma visão bíblica da liderança. Uma igreja saudável precisa de uma liderança saudável. Só que nós vivemos numa era de rejeição de autoridades. Nós vivemos numa era, e entenda-se, com julgamentos por aí que não julgam, onde a autoridade é vista negativamente. Só que olha que Davi fala. Aqui Davi está dando as últimas palavras da vida dele. É colocado numa circunstância como Davi, o rei, vai dar as últimas palavras da vida dele. E olha o que ele fala. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol. Como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Davi está falando, a autoridade bem exercida é uma bênção que gera frutos na vida daqueles que estão debaixo da autoridade. A autoridade mal exercida é uma mentira sobre quem Deus é um falso testemunho sobre o nosso Deus, que tem toda a autoridade. Mas uma autoridade bem exercida, na casa, pais com filhos, na escola, professores com alunos, na igreja, pastores com membros, é uma autoridade que faz brotar vida, que edifica, que faz crescer. E por isso nós precisamos entender que Cristo deu pastores mestres para liderarem a igreja, e que eles são bons presentes de Deus para a igreja. E que quando eles usam a autoridade de forma correta, a igreja é beneficiada. Nós já lemos Efésios 4, 9, 12 anteriormente. E lá é bem claro que Cristo presenteou a igreja com ministros da palavra. Apóstolos, profetas, evangelistas e pastores, mestres. Esses pastores mestres, eles precisam ser chamados e qualificados. Nós conseguimos ver as qualificações em 1 Timóteo 3, 1 a 7, em Tito 1, 5 a 9. Se você quer um livro para te ajudar, esse livro Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis, vai te ajudar a entender esses textos. Mas precisam ser homens qualificados. Homens que são modelo de vida cristã na congregação. Homens que são irrepreensíveis, não no sentido de não pecar, mas irrepreensíveis no sentido de ter um bom testemunho com os de dentro e com os de fora. Eles são capazes de governar e cuidar bem da família, para também governar e cuidar bem da igreja. Eles sabem manejar bem a palavra de Deus, para poder tanto edificar a igreja, como contra-argumentar contra aqueles que trazem heresias. Esses homens que Deus presenteou à igreja, eles precisam ser testados. E aqui é interessante que em muitas comissões de escolha pastoral, as últimas qualificações são as bíblicas. Nós colocamos todas as outras qualificações. Não, precisa estar na visão, precisa entender isso, precisa ser um bom administrador, precisa fazer tudo que Deus não exigiu. E depois a gente traz o que a Bíblia fala e olha lá. Deus sabe quem tem que estar liderando sua igreja. E Ele deu claramente as qualificações na palavra. E eles são chamados para guiar a igreja. Eles são chamados para ser líderes na igreja, mostrando e apontando o caminho. E a principal forma que eles fazem isso é na pregação dominical, que serve como um tambor de marcha para o exército de Cristo.
Eles são chamados a orientar a igreja, a ter discernimento para caminhos que são perigosos e caminhos que são bons, a como pastores conduzirem as ovelhas para pastos verdejantes. Eles são chamados para ensinar a palavra de Deus, a alimentar as ovelhas com a pura palavra do Senhor. Esse que nós devemos buscar. E eles são chamados para proteger a igreja, a dar a sua vida em favor das ovelhas, a se desgastar no cuidado e na proteção dessas ovelhas. E aos membros, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós somos chamados a submeter-nos aos nossos líderes. E como traz confusão e como desmancha a paz numa igreja quando membros tentam se levantar contra as lideranças. E principalmente quando não há nenhum motivo bíblico para isso. Se você gosta da igreja de outra forma, e é gosto seu, não é um pecado do pastor, então talvez você tenha que procurar uma outra igreja que tenha o seu gosto. Você não tem autoridade, assim como o pastor não tem autoridade, para impor gostos. Se você gosta de hinos, mas a igreja canta cantos modernos, e você quer criar um reboliço por causa disso, você vai querer dividir, por causa do seu gosto musical, a igreja de Cristo? Ou vice-versa. Nós somos chamados a nos submetermos aos nossos líderes. E quando nós temos líderes que nós sabemos que amam a Deus, como é mais fácil nos submeter a Ele? Porque nós sabemos que eles querem nosso bem. E é por isso que Paulo vai falar em 1 Timóteo 3, que para levantar acusação contra um presbítero, um pastor, tem que ter 2 ou mais pessoas falando. Não é para se levantar uma acusação uma pessoa só falando, precisa de alguém corroborando. Nós precisamos também seguir o exemplo de nossos presbíteros, nossos pastores, nossos líderes. Ver como eles imitam a Cristo e buscar imitá-los. Nós somos chamados a orar para os nossos pastores. E que grande falha na maioria das igrejas que nós não oramos por nossos pastores. Muitas vezes os membros não têm a noção da carga que está sobre a vida de um pastor. Pensa comigo, você acha fácil? Você se acha uma pessoa fácil? Você se acha uma pessoa fácil de lidar? Agora imagine uma igreja cheia de você. É isso que o pastor está lidando, meu irmão. Pessoas com temperamentos, vontades, pecados. E ele está lá, muitas vezes sem nenhum encorajamento, fielmente servindo, sem ninguém se colocando na brecha pela vida dele. Meus amados, orem por seus pastores. E por fim, os membros da igreja são chamados também para expulsar falsos mestres. É aquilo que eu falei para vocês. A ovelha que conhece a melodia do evangelho, quando ouve uma nota fora de tom, quando ouve uma música estranha, ela precisa, junto com o resto da igreja, puxar o freio de mão e falar, parou. Esse não é o evangelho de Cristo. Fora. Pastores precisam lembrar que assim como o discipulado, eles não são senhores sobre a igreja, eles são servos sobre a igreja, da igreja. 1 Pedro vai falar que os pastores não devem agir como dominadores, mas como exemplos. Eles são chamados para ajudar e servir a igreja. E agora um ponto que eu quero trazer aqui para vocês, talvez um ponto pouco usual hoje em dia, é que a Bíblia afirma uma liderança plural em cada igreja. A Bíblia fala de um colegiado de presbíteros, pastores ou bispos em uma mesma igreja. E eu quero mostrar isso para você e mostrar as vantagens disso para você. O primeiro ponto que eu quero ver com você é o seguinte. O termo presbítero na Escritura é o mesmo que o termo bispo, que parece ser o mesmo termo que pastores e subentende também o mesmo termo que líderes. Deixa eu mostrar para vocês. Paulo está passando perto de Éfeso e de Mileto ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso. E olha que interessante. Quando ele vai falar para aqueles presbíteros, ele fala o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus.
Ele chama os presbíteros, fala, vocês são bispos e vocês têm que pastorear. Para o mesmo grupo. Veja 1 Pedro 5, 1 a 2. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, pastoreiem o rebanho de Deus que está sob seus cuidados, olhem por ele, e olhem aqui é no sentido de bispo, de vigia, de quem está por cima supervisionando. Outros textos, Tito 1, de 5 a 7. Por esta causa, ó Tito, eu te deixei em Creta para que em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Espero que eu tenha mostrado para você nas Escrituras que esses termos são correlatos. Eles têm diferenças, mas eles são aplicados ao mesmo grupo. Presbítero vem do termo grego presbíteros, que significa ancião, velho. Mas não só a questão de idade, ele está falando sobre a pessoa, sobre a maturidade da pessoa. Um presbítero, um pastor ou um bispo, ele tem que ser alguém maduro. E é por isso que Paulo fala que um novo convertido não pode ser pastor, ou bispo, ou presbítero. Ele precisa ser alguém maduro na vida e no ministério, na vida cristã. Ele precisa ter maturidade espiritual para exercer seu ofício. Ele vai precisar saber lidar com conflitos, ele vai precisar saber lidar com opositores, ele precisa ser uma pessoa madura. Bispos, vem do grego episcopos, que significa supervisor, e indica a posição que essa pessoa está. E refere-se ao cargo que ela ocupa, alguém que está supervisionando, liderando, apontando a direção. Ele está sobre a igreja, observando a igreja. E pastor, do grego poimena, significa o que cuida do rebanho. É aquele que indica o ministério dele, aquilo que ele faz. Ele busca alimentar, nutrir, proteger o rebanho. Então esses três termos, eles têm conotações diferentes, mas se aplicam à mesma pessoa. Provavelmente o termo presbítero era mais comum nas comunidades judaicas, e o termo bispos ou episcopos era mais comum nas comunidades gregas. Mas ele se refere à mesma pessoa. É uma pessoa que é madura, que lidera e que alimenta o rebanho. Agora, considerando que são o mesmo grupo de pessoa, eu quero mostrar para vocês que no Novo Testamento, eles são chamados de forma intercambiável, mas sempre se fala de uma pluralidade de pastores em uma igreja local. Então nós temos uma pluralidade de presbíteros, bispos, pastores, que são a mesma coisa, em uma igreja local só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Veja o que Lucas atesta. Na pluralidade nas igrejas judaicas, Atos 15, 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, no singular, pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja. Agora, nas igrejas gentílicas, Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja singular a eleição de presbíteros plural. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Essa era uma prática e era a instrução que Paulo dava. Veja, e promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros. Ele ia em igreja e promovia presbíteros. Ele diz o mesmo para Tito. Eu deixei você em Creta para que em cada cidade, no singular, constituísse presbíteros plural. Isso está em toda a Escritura. Tiago manda uma carta para dispersão, para judeus espalhados por todo o mundo. E ele assume que em todo lugar as pessoas vão poder chamar os presbíteros da igreja para orarem pelos doentes. É uma coisa que a gente não nota, mas é uma coisa que é assumida em todo o Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento nós vemos essa liderança plural. E há tantas vantagens nisso, meus amados. Há a vantagem de prestação de contas. Como é perigoso a liderança solitária, onde o pastor muitas vezes faz o que quer e ele não tem nenhuma pessoa que está no mesmo nível de autoridade dele para, às vezes, repreendê-lo ou alertá-lo. Fornece sabedoria, porque nós precisamos reconhecer que nós somos limitados. Há tantas áreas e tantas coisas para fazer, e há pessoas que são mais sábias numa área, pessoas que são mais sábias em outra, ou pessoas que conversam sobre o assunto e crescem em sabedoria,
Como eu estava falando para vocês, principalmente em questões de disciplina eclesiástica, onde é tão difícil analisar alguns casos, a liderança plural é importantíssima. Às vezes você vai ver alguns puxando mais para cá, outros mais para lá, mas é nessa junção de sabedoria que há um caminho a se seguir. É na multidão de conselho que há sabedoria. Também suplementa dons. Há pastores, talvez, que são melhores expositores. Há outros que são melhores com aconselhamento. Há outros que são melhores com a educação cristã. E eles podem pastorear uma igreja mais fortemente, suplementando o dom de cada um. E eles dividem a carga também. Como eu disse, o pastor tem que pastorear todos vocês que são difíceis, e eu também. Agora, quando tem mais de um pastor dividindo essa carga, é mais fácil. Protege a vida de cada um dos pastores. Porque é como se tivesse, primeiro, cada um carregando menos carga, mas também é como se fosse um airbag para quando os problemas surgem. E isso, meus amados, não é exclusivo de presbiterianos. Quantos são batistas aqui, só para eu ter uma noção? Levanta sua mão. A grande maioria. Pluralidade de liderança não é algo exclusivo de presbiterianos. Eu vou ler para vocês aqui o que W. Johnson, o primeiro presidente da Convenção dos Batistas do Sul dos Estados Unidos, a Convenção dos Estados Unidos que veio e plantou a igreja, a Convenção aqui do Brasil, olha o que ele fala. Sobre cada igreja de Cristo na era apostólica, uma pluralidade de governantes foi ordenado que foram designados pelo termo presbíteros, bispo, supervisor, pastor, com autoridade no governo do rebanho. É digno de uma atenção especial que cada igreja tinha uma pluralidade de presbíteros e que, embora houvesse uma diferença de seu departamento de serviço, houve uma perfeita igualdade de posição hierárquica entre eles. E ele falou isso em 1846. 1846. Mais de 150 anos atrás. Isso já era comum entre os batistas ter uma pluralidade de presbíteros, onde pessoas, como ele fala, servem em respectivos departamentos de serviço, mas possuem igual hierarquia na liderança da igreja. Nós não vemos na Bíblia a questão de alguém que está acima dos outros pastores. Nós vemos uma autoridade comum, mas muitas vezes nós vemos que há alguém que ele tem uma autoridade maior por exercer, às vezes, o ministério da palavra, só que ele ainda é um com os outros, com a mesma autoridade. É o um entre os pares. Agora, para ter essa pluralidade de presbíteros que é tão benéfica para a igreja, o pastor ele precisa mudar a sua forma de ver a si mesmo. Ele precisa começar a se ver como um treinador. 2 Timóteo 2,2 diz: E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Esse é um mandamento para vocês, pastores, também para a igreja em geral, que gera pastores. Quem gera pastor é a igreja e os pastores da igreja, e não o seminário. O seminário dá ferramentas pro vocacionado. Mas quem gera, quem nutre, quem ensina é a própria igreja e os pastores da igreja. Só que então a gente precisa mudar um pouquinho nossa visão. Muitos pastores enxergam a si mesmo como um clérigo provedor de serviços. Ele fornece serviços espirituais, a pregação da palavra, aconselhamento. Então ele está lá para vir e suprir você espiritualmente. E muitas vezes isso gera na mentalidade da igreja, o que eles vêm para cá no domingo para um fast food espiritual, qualquer problema que eles têm, eles vão até o pastor. Outra visão de pastor é o pastor como um diretor executivo, né? O CEO. Ele é aquele administrador de programas, de eventos. O papel dele é mais de gerente do que de pastor. E isso é muito comum em megas igrejas que foram conquistadas por visões mais de programações. O que o Colin Marshall e o Tony Payne propõem no livro é que o pastor deve se ver como um treinador. Sim, o pastor proclama a palavra de Deus, que é a função mais importante dele. Sim, ele aconselha, mas o pastor precisa entender que o sermão de domingo é importante, mas insuficiente.
que ele precisa também, ele discipular pessoas que vão se tornar líderes na igreja, e que desses líderes, talvez alguns vão ser chamados para ser dedicados ao ministério pastoral. E uma igreja que começa a entender isso, que o pastor se vê como esse treinador, é uma igreja que daqui a pouco está com 5, 10 presbíteros. E quanto mais Deus mandar, melhor. Não significa que a igreja tem que sustentar todos. Há muitos que vão ser bivocacionados e mesmo assim podem liderar a igreja. Não significa que todos têm que ocupar o púlpito. O chamado do pastor é para ensinar a igreja em todas as suas diferentes áreas de ensino, seja no discipulado, na IBD, seja em grupos pequenos, seja em qualquer outro cenário, aconselhar a igreja, nutrir a igreja. Só que uma igreja vai crescendo e ela vai tendo mais presbíteros, e isso vai ajudando a saúde da igreja. E daí a gente estava conversando, eu e o Joverci, sobre plantação de igreja. Fica muito mais fácil plantar a igreja quando você tem uma pluralidade de presbíteros. Porque daí, e o caso que eu vi lá na Capitol Hill Baptist Church, onde eu estagiei, é normal 70 membros saírem junto com 3, 4 presbíteros plantar uma igreja. E eles vão plantar uma igreja já estabelecida. Muito mais fácil do que você começar uma pessoa sozinho, passar por todos aqueles primeiros anos de dificuldade. E isso já tem lá um testemunho cristão. E daí alcança mais pessoas. A gente precisa se ver como um treinador buscando pessoas para serem treinadas, para serem enviadas. E igrejas, meus amados, que mais enviam são igrejas que mais recebem do Senhor. Igrejas fechadas em si mesmo, poucas vezes crescem, mas igrejas preocupadas com evangelização, com missões, com treinamento de pessoas para o reino, são igrejas que normalmente crescem. Então eu quero concluir com vocês, resumindo aquilo que a gente viu nessas 9 marcas. Nós vimos na primeira reunião que Jesus ama a igreja e zela pela saúde dela. Ele deu a vida dele pela igreja. O Pai chama a igreja de minha família, o Filho de meu corpo e o Espírito do meu templo. Eles amam a igreja e zelam pela saúde dela, e nós devemos também amar a igreja e zelar por ela. Nós devemos entender que a igreja é central nos planos de Deus. A igreja não é periférica nos planos de Deus. A igreja é o meio pelo qual o Senhor está cumprindo as promessas de Abraão e de Davi em toda a terra, levando a bênção abraâmica para todas as famílias da terra e levando o reinado do herdeiro de Davi sobre toda a terra. A igreja está no cerne do plano de Deus e deve estar no nosso. A igreja é o plano evangelístico de Deus. A igreja é o plano discipulado de Deus. A vida cristã deve estar envolto da igreja. Mark deve falar que a igreja não é um acessório, não é um apêndice na sua vida cristã. É a forma de seguir Jesus. Você segue Jesus amando o próximo, amando seu irmão. Não há como falar, eu amo a Deus quem não vejo, se nem o irmão a quem eu vejo, eu não amo. É essencial para a nossa vida de cristãos. E nós precisamos entender, amados, que Deus deseja revelar sua glória através da igreja. Efésios 3, 10 a 11 diz o seguinte: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora nos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Através da igreja ter unido nela judeus e gentios sobre a família, mesma família de Deus, amando um ao outro, Deus está mostrando a sabedoria dele para anjos e demônios das regiões celestiais. Deus mostra a igreja, assim como ele mostrou Jó. Veja o meu servo Jó. Deus mostra a igreja, veja a minha igreja, veja o meu plano sábio na igreja. Veja aquilo que vocês não tinham entendido ao mundo, vocês não tinham entendido as regiões celestiais. Aqui está a minha sabedoria, a igreja. Deus deseja revelar a sua glória através da igreja. E uma igreja saudável revela mais a glória de Deus. Charles Bridges, ele fala o seguinte: a igreja é o espelho que reflete a completa fulgência do caráter divino. É o grande cenário no qual as perfeições de Jeová são exibidas para o universo. A igreja, ela é um espelho das perfeições de Deus. A igreja deve ser um espelho que mostra o amor de Deus, que mostra a justiça de Deus.
que mostra a bondade de Deus, que mostra a compaixão de Deus, que mostra quem é esse Deus que nós seguimos. A igreja é onde o evangelho que nós falamos se torna visível. Ele mostra os seus frutos, ele revela o seu efeito. E Deus não só mostra a sua glória na igreja, como ele deseja ser glorificado na igreja. Aí em Efésios 3, versículo 21, Paulo fala: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A igreja, meus amados, é a única instituição humana que você pode investir sua vida e que vai glorificar para toda a eternidade a Deus. A igreja o chamado dela é glorificar a Deus hoje e sempre. Ela é chamada a ser o megafone da glória de Deus, tanto em sua vida como em sua proclamação, não só hoje, mas por todo sempre. Diante de tudo isso que é a igreja, meus amados, eu quero exortar vocês a se envolverem com a igreja, a reavaliarem a sua agenda, a mudarem as suas prioridades, a não mais enxergar a agenda como algo dispensável, como um acessório, algo que você só faz aos domingos, mas como algo que você é com seus irmãos. Não como algo que você vai, mas como algo que você é junto. Não como um grupo de domingo, mas como a minha família espiritual. Não como alguém separado, mas como o corpo, o meu corpo. Não como só um lugar onde eu vou para ouvir a palavra, mas onde junto com meus irmãos eu louvo a Deus cantando, orando, lendo a palavra e ouvindo a palavra. E uma igreja que irá glorificar mais a Deus, meus irmãos, é uma igreja saudável. Quanto mais saudável é uma igreja, mais ela vai glorificar a Deus. E é por isso então que eu quero encorajar vocês a refletirem nessas 9 marcas, que não são uma invenção do Ministério 9 Marcas, nem de Mark Dever, são princípios bíblicos, não são um programa, e por serem princípios bíblicos devem ser adotados. A igreja deve ser uma igreja que habita ricamente a palavra de Deus, e onde a palavra de Deus é exposta no púlpito, ela reverbera nos membros, que reverbera para o mundo. A igreja deve ser perseverante na doutrina, sendo fundamentada na teologia bíblica, tendo uma teologia que é tanto sã doutrina, como uma teologia que é completa e correta. Uma teologia que declara o que Deus fez em toda a história da redenção. É uma igreja que deve ser perseverante, ousada no Evangelho. Ela não deve ser envergonhada do Evangelho, mas proclamar o Evangelho em todas as suas reuniões, seja na oração, seja na pregação, seja no louvor, seja no grupo pequeno, seja no discipulado. O Evangelho deve permear tudo que a gente faz. É uma igreja de pessoas convertidas. A igreja deve saber discernir o que é a conversão bíblica, que é uma vida de arrependimento e fé que demonstra frutos, que Deus, pela sua obra soberana, causa o novo nascimento e essa pessoa vive agora uma vida diferente do que ela vivia antes. É uma igreja que se engaja em evangelização. É uma igreja que sabe que para evangelizar, ela só tem que proclamar o evangelho e levar as pessoas a responder no evangelho em arrependimento e fé. É uma igreja que preza pela membresia, que zela pelas suas fronteiras, que sabe que é perigoso deixar o fermento entrar, e por isso ela busca ter dentro de si aqueles que são convertidos, que busca ter uma vida de membresia onde as pessoas se amam, onde as pessoas servem uns aos outros. E onde as pessoas disciplinam uns aos outros também. Onde as pessoas corrigem o erro. Onde as pessoas lutam contra o pecado. Onde as pessoas são irmãos de guerra contra o pecado numa igreja amorosa. E quando o pecado ele não é tratado, ele se espalha. Por isso a igreja sabe que a melhor forma de demonstrar amor pela pessoa que não se arrepende é disciplinando ela. Amor por Cristo, amor pelo mundo que vê a igreja, e amor pelos membros da igreja, e amor por aquela pessoa que não está se arrependendo. É uma igreja também que discipula um ao outro, onde nós buscamos intencionalmente nos desgastar, sair do nosso conforto, para poder ajudar um irmão a crescer na fé e se tornar mais e mais como Jesus. E é uma igreja com uma liderança saudável e plural, que busca imitar a Cristo, proclamar a palavra e servir os santos. Meus amados, quando você tem uma igreja que tem essas marcas, você vai ver a diferença, o impacto que isso traz no mundo.
A igreja é o farol de Deus neste mundo. Quando a igreja é sal, meus amados, o mundo sente seu sabor. Mas quando a igreja perde seu sabor, o que então fazer? Eu adoro leite, tomo leite puro. Mas o que eu detesto é quando você vira aquela caixinha bonitinha e o leite está estragado. Uma igreja doente é uma caixa de leite estragado. Que pode parecer por fora bonito, mas por dentro é um mau testemunho de quem Jesus é. Então, meus amados, eu quero encorajar vocês a não fazer o que Paulo alerta em 1 Coríntios 11, 22. Não menosprezais a igreja de Deus. Não menosprezais a igreja de Deus. E conforme Elizabeth Haywood falou para o marido dela, as últimas palavras no leito de morte para o marido dela, ela disse o seguinte: ó senhores, que a igreja de Deus repouse perto de seus corações, pois repousa perto do coração de Deus. Vamos orar? Senhor, que a igreja esteja perto do nosso coração, assim como está perto do seu. Que possamos servir a igreja, que possamos amar a sua igreja, assim como o Senhor ama. Dá-nos um amor como o Senhor tem. Espírito Santo, nós pedimos que enche nosso coração de amor pela igreja, para que nós possamos sacrificialmente servi-la. Sacrificialmente buscar o seu bem e a sua saúde. Não permita, Pai, que nós ouçamos essas coisas, tendo consciência da sua palavra e não pratiquemos, pois estaríamos pecando. Mas ajuda-nos, pois nós reconhecemos a nossa fraqueza. Nós reconhecemos como nossa carne gosta do nosso conforto e do nosso comodismo e da nossa apatia. Por isso pedimos a ajuda dos céus, sabendo que é o Senhor que sustenta e purifica a igreja e que sustenta e purifica nossas vidas. Em Cristo Jesus oramos. Amém.